O ano é 1998. O futebol francês chegava ao topo do mundo com uma vitória sobre a seleção brasileira de Ronaldo e 2 gols de um francês, filho direto da imigração argelina. Nas comemorações, se ecoava o grito "Zidane presidente". Ao mesmo tempo, aquela seleção ficaria conhecida pela expressão Black, Blanc, Bleu, em português, negro, branco e árabe. Fala galera, tudo bom? Marcos Martins na área, e hoje vamos aproveitar que faz pouco tempo que terminou a Eurocopa e a participação da seleção francesa para falarmos sobre imigração, questões raciais e futebol. Alguns dias atrás, o Mbappé, em entrevista coletiva antes do jogo contra a Áustria pela Eurocopa, a estreia da seleção francesa, falou sobre a situação política da França e pediu aos jovens que votassem nas eleições legislativas marcadas pela ascensão do partido Reunião Nacional, chamado Reunião Nacional, que é o partido da Marine Le Pen, considerado de extrema direita. Para quem está perdido nesse papo todo, a França ela tem um sistema de governo único, uma forma de regime híbrido, que existe um presidente, que hoje é o Macron, o Emmanuel Macron, mas também um parlamento poderoso, ou seja, é um semipresidencialismo. Essa ideia veio da Constituição de 1958, que rege o sistema político francês, que é chamado de Quinta República. As eleições legislativas ocorreram nos meses de junho e julho agora, e foram consideradas uma das mais significativas dessa chamada Quinta República. Passada aí essa breve explicação política, alguns jogadores dessa seleção francesa atual, formada aí por filhos de imigrantes, deixaram sua opinião, e não apenas o Mbappé, como o atacante da Internazionale de Milão, Marcus Thuram, filho do zagueiro campeão mundial Lilian Thuram, que é nascido em Guadalupe. Ele chegou a falar em público que não se poderia aceitar votar no partido da Reunião Nacional da Marine Le Pen. O zagueiro do Arsenal também falou sobre isso, que o zagueiro do Arsenal, o Saliba, também falou sobre o assunto. Fica claro que Mbappé e Thuram, claramente eles estavam falando principalmente com os jovens, mas também aqueles jovens formados de minorias étnicas que compõem a sociedade francesa e que temem aí essas ideias ascendentes de um governo de extrema direita que cada vez mais tem ganho popularidade na França, não só de hoje, mas de alguns anos já. O Mbappé ele chegou a falar sobre o fato de que era contra os extremos, contra as ideias divisivas, e aí abre aspas para ele: "Estou tentando dar voz a essas pessoas da minha geração, porque eu era assim, era mais jovem pensando que minha voz não iria mudar nada." Toda essa questão racial, migratória que compõe a sociedade francesa, ela me lembrou da expressão Black, Blanc et Bleu, que falei no início do vídeo, e estampou os jornais na época em que a seleção francesa foi campeã, em 1998. Aquela vitória sobre o Brasil foi considerada um triunfo do multiculturalismo. De fato, era uma seleção formada por filhos de argelinos, como Zidane, de sangue africano, como Marcel Desailly, Patrick Vieira, espanhol, como Fabien Barthez, o Vincent Candelar, sangue caribenho, com Bernard Diomede, Thierry Henry, guianense, com Bernard Lamar, o caledoniano, como Christian Carambeu, português, com Robert Pires, argentino, com David Trezeguet, armênio, com Yuri Djorkaeff, Alain Bogossian, e também basco, bretão, normando. Era uma seleção formada de franceses que eram filhos da imigração direta. Aquela seleção teve um impacto social gigantesco na sociedade francesa, pela vitória e pela discussão que se propunha naquele momento. O debate é a questão migratória e racial, que ainda hoje é uma fratura na sociedade francesa, como a gente pode ver nas questões que envolvem a própria seleção ainda hoje, com esse debate sobre o que o Mbappé trouxe, que o Marcus Thuram trouxe. Uma imagem marcante daquela final de 98 é bem rápida, quase subliminar, e bem representativa do que era aquela equipe de 98. Segundos antes do início da final, após os hinos nacionais serem entoados, a câmera foca nos reservas que estariam no banco francês. E Bernard Lamar, o goleiro reserva de Barthez, que jogava na época no West Ham da Inglaterra, levanta a camisa e manda um recado rápido. Em close na camisa estavam 2 datas unidas: 1848, 1998. Naquele ano se celebrava o 150º aniversário do decreto da abolição da escravatura na França. O problema, anos depois, todos sabem,
é que a história não ficou bem assim. A vitória, saudada como um ponto da diversidade da França, não durou muito tempo. A realidade das relações raciais francesas são bastante complexas e remetem também ao colonialismo europeu. Historicamente, após a queda do Império Colonial Francês, a França recrutou ativamente uma força de trabalho imigrante que predominantemente no caso do país veio de antigas colônias no norte da África. Essas pessoas elas foram importantíssimas para a reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial. Mas não apenas eles, como seus filhos, os que já eram nascidos na França, tiveram que enfrentar uma discriminação severa e sistêmica. Ao longo do tempo, outros incidentes expuseram e expõem as questões raciais migratórias no país. É uma fratura que ainda corrói os sistemas da sociedade francesa, e um exemplo são os distúrbios de Paris em 2005 ou as declarações de políticos como Jean-Marie Le Pen, que atacava a seleção francesa por considerar ela artificial e que não refletia a sociedade local. Frequentemente, Le Pen acusava os jogadores de não cantarem ou não conhecer a Marselhesa, o hino nacional francês. Esse tipo de crítica, que compõe uma espécie de racismo no futebol francês, por conta dessa composição multiétnica da seleção, é bastante antigo. Já em 1950 a gente vê exemplos desse tipo de questionamento. Em 2000, o mesmo time que foi campeão mundial venceu o campeonato europeu, mas uma pesquisa nacional mostrou que um terço dos entrevistados achava que havia muitos jogadores de origem estrangeira no time. Em 2002, quando Jean-Marie Le Pen concorreu à eleição presidencial e trouxe suas ideias anti-imigração, continuou a atacar a seleção francesa. O fato dele ter chegado à rodada final das eleições presidenciais francesas era um sinal claro de que existia uma divisão que havia tomado o país. O aumento do racismo, inclusive dentro do futebol francês, tem sido algo cada vez mais evidente. Desde discursos mais antigos, mostrando o tabu com a seleção de 2006, não ser mais nem blanc and bleu, mas apenas negra, que é uma inverdade, já que no elenco a gente tinha nomes como Coupé, Landru, Barthez, Squillace, Sagnol, Reveillère, Otan, Ribéry, são exemplos claríssimos. Isso que eu estou tudo lembrando de cabeça. Até os escândalos envolvendo os dirigentes da Federação Francesa de Futebol, que foram pegos discutindo ideias de limites para a entrada de jovens que não eram brancos nas academias de futebol local. No atual momento, precisamos entender que, mais uma vez, os jogadores da seleção francesa enfrentaram uma conotação política importante, assim como em outros anos. Desde que Jean-Marie Le Pen deixou o cargo em 2011, sua filha, Marine Le Pen, assumiu a posição do pai e viu o crescimento desse movimento nacionalista. Agora, sob a liderança de Jordan Bardella, de apenas 28 anos, ele busca conversar com os jovens, com um jovem francês. Não à toa que o discurso de Mbappé foi visando essa camada da população. Em 2018, já no bicampeonato francês, na Copa do Mundo, o grupo de jogadores na época tratou de rechaçar essa expressão blanc and bleu. Para os jogadores, eles eram apenas franceses. Hoje, diversos nomes dessa seleção atual sabem como essas questões políticas podem interferir na vida de várias pessoas que moram na França e são imigrantes ou filhos de imigrantes. Muitos deles, como o Mbappé, cresceram nas chamadas Balinois. Desculpa, meu francês é horrível. Um espaço suburbano em Paris que convive com a pobreza, com o desemprego. O Mbappé é de Bondy, por exemplo, nos arredores de Paris, que possui a maior proporção de imigrantes e uma taxa de pobreza elevadíssima. Se o slogan hoje, blanc and bleu, em uma época foi colocado como um símbolo de união, hoje ele é visto por muitos como mais uma faceta do racismo, aquele famoso racismo positivo. Durante os últimos anos, o slogan se tornou ambíguo demais para que esses jogadores atuais o aceitem, principalmente porque ele é uma expressão sobre uma projeção de identidade nacional pautada em uma fantasia de unidade que muitos deles sabem que não existe. Emmanuel Blanchard, pesquisador e professor de ciência política, destaca que a França blanc and bleu é um mito. Em entrevista ao Le Monde e falando sobre a questão bleu, a questão árabe do slogan, ele demonstra que antes de Zidane, apenas Omar Sarnoux, em 77 e 78, jogou pela França, sendo filhos de argelinos. E nos últimos anos, muitos jogadores franceses, só que de origem argelina, decidiram disputar jogos pela seleção de seus pais ou familiares e não pela França. A complexidade dessas
questões migratórias e raciais acabaram afastando muito desses jogadores da seleção francesa. Enquanto isso, os discursos sobre a seleção francesa eles giram em torno dos resultados. Se perde, a seleção francesa é criticada como parte de uma suposta crise de identidade nacional. A cada vitória, é parte de uma seleção diversa, multicultural. O próprio Mbappé, em entrevista publicada ao Le Monde em 2018, destacou isso. Em resposta à pergunta do repórter Mustafa Kissou, que fez a seguinte pergunta: te machuca ouvir ou ler comentários como tem muitos negros na seleção francesa? O atacante foi enfático. Não, porque se vencermos a Copa do Mundo, nunca diremos que há muitos negros na seleção francesa. É uma forma de evitar problemas dizer isso. Nunca ouvi quando a seleção francesa ganhou uma competição, seja em qualquer esporte, eles ganharam, mas tinham muitos negros no time. Quando você perde, é um problema esportivo. Quando você vence, é um sucesso esportivo. Mais uma vez, a seleção francesa esteve no topo das discussões mais além do jogo. E esse grupo de jogadores, assim como outros grupos de jogadores que formaram as seleções francesas nos últimos anos, as últimas décadas, não fugiram dessas discussões. A seleção francesa foi eliminada pela Espanha nas semifinais da Eurocopa fazendo uma competição bem abaixo, sem brilhar, muito opaca. Só que a força desse time é comprovada quando, mesmo assim, chega entre as 4 melhores seleções do continente. Já no campo político, as eleições legislativas forneceram um resultado surpreendente com a derrota do grupo de Marine Le Pen para a coalizão de esquerda Nova Frente Popular e a coalizão governista de centro, chamada de Juntos. Como comprova a esquizofrenia dos resultados das eleições legislativas francesas, a fratura de várias dessas questões de raça, imigração e economia persiste e está longe de qualquer resolução. A seleção francesa está geralmente no centro desse debate e muitos desses jogadores que compõem essas seleções, não apenas a de agora, como a de outros momentos, nunca fugiram desse debate e não vão fugir.